Bom dia! Bom dia, mais um Pronto às 7 começando. Hoje é episódio 48º e hoje temos o tema aí do P&B, tudo que você pode usar aí nesse universo preto e branco e como é fantástica essa combinação. Vem comigo que tem muito conteúdo hoje. Vamos mandar aviãozinho para acordar essa mulherada. Vamos lá! Hoje, quinta-feira, promete. Hoje é um dia bom para usar preto. Todo dia é bom para usar branco. Bom dia! Ó, falou em preto e branco, coisa de mulher chique, já começou aqui, ó, a apontar. Hein, Anandinha? Bom dia! Vamos que vamos. Hoje a gente tem conteúdo, muita informação bacana. E a make que eu pensei para hoje, a mulher que eu decidi ser hoje é uma mulher moderna, né? Eu acho que preto e branco, eu acho que contempla todos os estilos, mas o norte é a mulher mais moderna. E aí, para dar dica, principalmente de. Eu vejo muitas mulheres fazendo maquiagem que a gente chama de maquiagem chapada, né? Sem trabalhar, sem explorar sombra e luz. E o que é muito interessante é a gente saber quais são esses truques, porque a gente pode valorizar alguns pontos que a gente precisa. A gente pode, por exemplo, cada rosto tem um formato. Eu até mencionei ontem, dei uma pincelada sobre isso. E é muito importante a gente conhecer nossos traços, conhecer nosso rosto, né? Qual é o formato do nosso rosto e o que a gente pode usar. Seja de um elemento como um óculos, qual é o óculos mais adequado para o nosso formato de rosto, né? Ou a maquiagem, o que efeito a gente pode fazer para valorizar ainda mais, disfarçar alguma coisa. Então isso é muito importante. E quando a gente faz uma maquiagem que eu digo que é uma maquiagem chapada, que é o que a grande maioria faz, simplesmente porque aquela maquiagem tapa no visual, aquela coisa mais rotina. Então é importante entender que a gente pode trazer alguns pontos de sombra e alguns pontos de luz. Ou tem essa história de usar o iluminador, tem muita mulher que usa o iluminador, né, sem critério. E aí o efeito final pode ser muito mais positivo do que o que a gente normalmente faz. Vamos lá, então o que eu fiz? Eu espalhei uma base, bem, e usei até a mate que eu falei que eu odiei comprar. Mas eu tô misturando, antes de passar, eu tô misturando com o iluminador mais líquido para dar um efeito não tão mate, não craquelar tanto, né? Porque eu sou dessas, eu compro, então eu vou tentar buscar alternativas para que eu consiga usar, né? Só em último caso que eu falo, não é para mim, mas eu tento. Comprei, vou ter que usar, então eu busco alternativas. E misturando antes mesmo de botar no rosto, que é esse produto da Biang, que eu já mostrei. E eu vejo tanta gente falando assim, gente, eu gosto. Eu falei, não é possível que eu não goste. E aí, ele, como tem efeito muito mate, e minha pele, minha idade não permite mais nada tão mate, então eu tô misturando com o Glow, que é bem líquido, tá vendo? Para minimizar esses traços. Mas vamos lá, a questão de sombra e luz. Eu sempre faço uso desse tom aqui, que é um tom mais próximo. Vocês podem ter um pó compacto que seja num tom também acima. Esse daqui não tá tão acima, então às vezes eu não tenho tanto efeito. Então eu uso uma sombra de um tom mais nude, um tom mais pele, acima do tom da minha pele, para eu conseguir fazer esse efeito. Aí eu uso um pincel, ó, mais gorduchinho, que é o que eu passo sombra, ele mesmo, dou minha limpadinha. E o que eu faço? Eu quero, aqui é para arrebitar o nariz, para a gente dar essa acentuada aqui no nariz. Então, o que acontece? Onde a gente precisa destacar e arrebitar é luz, é claro. Onde a gente quer diminuir, esconder, é sombra, é cor mais escura. Então, aqui, que é um tom mais escuro, eu vou passar, ó, na lateral. Eu posso vir num traço que vem desde a sobrancelha até a ponta do nariz, ó.
Então aqui nessa lateral, aqui eu acho que é meio que todo mundo pode fazer isso aí, ó. Essa lateral é um ponto de sombra, tá vendo? A gente imediatamente, quando a gente joga a sombra para a lateral, a gente traz luz. Quando a luz bate, seja a luz do ambiente, a luz se você estiver gravando, a luz do sol, então imediatamente vem para o ponto e destaca a região. E quanto mais sombra a gente jogar aqui nessa lateral, e o segredo para a gente trazer essa pontinha bem arrebitada é vir com esse escuro, ó, contornando a parte de baixo aqui, ó, do nariz. Lógico que é sutil, é um tom bem claro, não tem muita pigmentação, então eu posso passar aqui sem medo, porque eu já conheço o produto, tá? Se for uma sombra mais pigmentada, talvez seja o caso de você dar uma batidinha na mão antes de aplicar. O que eu gosto de fazer também, aí é uma dica para quem tem, eu tenho um rosto muito fino, isso aqui é em forma de diamante, o queixo muito fino, mas tem mulheres que têm essa região aqui mais alargada, então tem um rosto mais quadrado, e aí o que acontece? Às vezes não tem essa divisória da mandíbula, né, do maxilar aqui, tão demarcado. Então a gente com esse mesmo efeito, a gente vem com a sombra e faz um traço. Um traço aqui, ó. Sempre o nosso rosto vai dar as direções certas. Aqui, ó, a sobrancelha dá a direção até a ponta do nariz. E aqui, ó, o início da orelha também vai dar a direção para onde a gente vai colocar o traço. Tá vendo? É uma linha reta com sombreado, ó. Só venho e faço isso aqui. Inicialmente fica mais demarcado sim, mas depois a gente minimiza passando o blush, ó. Onde começa a orelha, eu venho e faço um traço. Tá vendo? Sem medo, sem medo. A gente pode ir. Gente, eu nunca mais convidei ninguém para participar ao vivo comigo. Se alguém quiser se manifestar e bater esse papo aqui comigo, seja sobre make, sobre os looks, sobre o tema, vocês, por favor, sintam-se à vontade e será um enorme prazer, tá? Aqui é canal aberto. Pronto, então eu fiz, ó, um traço, porque eu não tenho esse volume aqui. Então, a partir do momento que eu intensifico esse sombreado aqui embaixo, eu consigo fazer uma projeção maior da maçã do rosto. Então, o truque é exatamente esse. Outra questão, quem tem problema com pescoço ou com papadinha. Aí vocês vão precisar realmente ter o que vale a pena ter. Um pó compacto ou um pancake. Um pó compacto de um tom mais escuro do que a sua base, do que a sua pele. Porque aí você vai vir, vai sombrear toda essa região, ó, de baixo. Sempre traga mais tons mais escuros, a base mais escura. Você sempre, se você que tem essa questão que você sofre, você já sabe, você já se conhece. Ah, eu não gosto de minha papada. Então você sabe que você precisa ter um pó compacto mais escuro do que o tom de sua pele, o tom de sua base, para você vir contornar aqui, ó, toda essa região. E aí você traz o que? Escuro, esconde, disfarça. Claro, destaca e traz luz. Certo? Vamos lá. Aqui o arremate, porque é um tom. Então, a partir do momento que eu já fiz meu traço, eu vou colocar meu blush. Ó. Por cima desse traço, e aí eu venho espalhando para o longo da maçã do rosto. Ó. Espalho e trago para a maçã do rosto. E aí eu tenho um sombreado aqui que me faz uma projeção, me ajuda a projetar uma maçã do rosto que eu praticamente não tenho. Certo? Vamos lá. Agora aqui na região do nariz, para a gente destacar e potencializar isso que a gente fez, a gente precisa vir com brilho. E o brilho eu vou aplicar aqui, ó, no nariz para destacar. Ó a pontinha, tá vendo? Imediatamente a gente dá uma arrebitada, já que a gente veio, eu vim com escuro, contornando todo o nariz aqui, a base do nariz, então eu venho e arrebito. Da mesma forma, o ponto correto da gente colocar
o brilho é no ponto mais protuberante da nossa maçã do rosto. Tem gente que sai espalhando brilho por tudo quanto é canto, a depender do efeito também, que queira, lógico. Mas o iluminador, com esse propósito, a gente tem que jogar para o ponto mais protuberante, sem passar dessa distância aqui, ó, que se aproxima do nariz, porque senão o efeito é de pele suada. E aí não fica tão legal. Ó, aqui é ponto de luz, pode vir. Não venham com o iluminador passar no nariz inteiro, vocês interrompem aqui, porque essa parte aqui é mais funda, então a gente tem que respeitar a própria anatomia e não tá passando com... Você interrompe, passa na pontinha, interrompe aqui essa parte mais côncava e ilumina a testa. Da mesma forma, a gente pode iluminar essa região aqui, porque também ajuda a destacar o lábio, ó. E aí, o queixo também pode ter um ponto de luz e tá tudo certo. E aí, para reforçar a make de hoje, o que eu vou fazer? Onde está? Aqui, deixa eu fazer um olho mais marcado. Uma dúvida que às vezes surge é: eu passo delineador desde a parte interna ou eu posso passar de fora, do meio para fora? Pode tranquilamente, depende do efeito. Tá vendo? Quando eu contorno o olho inteiro, eu dou uma diminuída aqui, ó, nessa parte interna. Eu, inclusive, aproximo o meu olho do ossinho do nariz. Então, depende muito. Quem tem mais afastamento entre o olho e o nariz deve sim colocar o lápis, a sombra ou o delineador até o cantinho interno. Quem tem pouca distância, quem tem o olho muito coladinho com o nariz, quem tem essa distância mais curta, não use o lápis ou delineador contornando todo o olho. Comece a delinear, ó, do meio para fora. Vamos lá, aqui vou dar minha finalizada aqui, um gatinho mais destacado. O outro olho. Então, por isso que é muito importante, gente, a gente saber exatamente como é o nosso rosto. Da mesma forma que a gente precisa conhecer o nosso corpo, o nosso rosto também, para a gente fazer uma maquiagem que valorize o nosso traço. E não simplesmente fazer, gatinha é bacana, todo mundo usa, tá na moda, mas às vezes não. Você tem que saber que tipo de gatinho. Gatinha você pode usar tranquilamente, porque essa puxadinha acho que valoriza todo mundo. Mas você entendeu o tanto que você tem que fazer essa cobertura do olho. Se você tem o olho a distância menor, você só faz o gatinho, você só vai passar o delineador, reforçar do meio para o final. Se você tem mais distância, aí sim você contorna o olho todo. Para finalizar, vou mostrar também outro efeito de, ó, a pálpebra está mais chapada. Eu passei um pouquinho de sombra bem nudezinha, que eu gosto sempre quando eu acabo de passar a base, eu faço isso. Mas só para vocês verem aqui, ó, se eu quiser trazer mais sombra, ou seja, projetar mais volume nessa parte logo acima do delineador, eu tenho que vir, ó, com aquele mesmo mais escurinho e eu vou fazer, ó, trazer profundidade. Então, para trazer profundidade, eu venho com o mais escuro e, tá vendo? Aí eu trago e aí imediatamente, se eu escureci essa parte mais côncava, é onde tem aí o cantinho de abertura tá vendo? Do olho. Eu vou destacar o que está próximo ao delineador. E para arrematar esse efeito, eu preciso reforçar também. Aí eu vou usar o claro aqui, ó, o iluminador, aqui logo acima de onde eu passei o delineador em cima, mais para dentro, inclusive, para eu conseguir destacar.
E aí o traço vai ficar mais destacado. Tem dia que eu faço o inverso, que eu pego a sombra mais marrom, a sombra mais escura e passo aqui para esfumar. Então eu quero um traço mais neutro, eu quero um sombreado, mas nada delimitado. Hoje o efeito que eu estou fazendo é o inverso. Eu estou trazendo o claro aqui para destacar o delineado. E eu trouxe, ó, essa profundidade aqui. Estão vendo aqui esse sombreado? Pronto, para trazer esse efeito. Pronto, isto feito, aí é decidir o batom. Eu estou com o olho neutro, eu posso escolher uma boca mais vermelha, que seria interessante até pelo tema P&B de hoje. Eu gosto de dar esse destaque. Minha boca está xoxando total, real oficial. Então tá cavando, a idade vai chegando e aí algumas diferenças vão acontecendo, mas tá tudo certo, porque a gente tem recursos. Quem quiser pode dar aquele up na boca ou não, porque às vezes fica artificial. Então depende muito de como eu me quero, né? O importante é identificar o que me incomoda, o que eu posso ajustar e o que eu posso simplesmente às vezes usar a maquiagem como recurso a meu favor. Eu ainda estou na história da maquiagem porque eu até hoje eu posso mudar de ideia, opinião até na próxima semana, mas hoje eu entendo que uma boca muito artificial, uma boca que não, né, com aquele processo de aplicação de ácido hialurônico, enfim, com enchimento, preenchimento, a depender da situação, né, quando a mulher eu já sou maior, tenho olhão grande, então talvez não funcione muito bem, tá? Mas eu uso o recurso do lápis de cor de boca, que é esse truque infalível. E aí é o seguinte, o mesmo efeito de sombra e luz. Quando eu venho com cor de boca passando, eu vou trazer mais sombra além da marca natural da minha boca. E ó, eu venho e o traço eu faço além. Tem mulheres que ficam com medo. Eu falo, gente, vai com fé. Você vai passar, sua boca termina aqui, você vai além dela, como se estivesse pintando a boca errada. Essa é a sensação. Mas fiquem tranquilas que dá tudo certo no final. E vocês ficam com um bocão. Obrigada, meu amor. Vamos lá. Ó. E aí, vocês querem batom vermelho ou vocês querem batom nude? Hoje vocês que vão decidir. Batom nude é o que eu boto quase todo dia. Bate caixa, adoro, amo de paixão. Mas hoje tem look P&B, de repente a gente pode se jogar no vermelhão. Vocês digam aí agora, vocês que vão decidir o batom que eu vou usar hoje pra gente começar nosso conteúdo. Daqui a pouco montar muitos looks. Eu já tô aqui, ó, no tema, trabalhada no tema, no ciclando vermelho. Pronto, vamos de vermelho. Já teve aí uma primeira... Outro dia eu botei o vermelho mais pink, agora eu vou botar o vermelho mais sangue. E como eu já delimitei com lápis de boca, importante, antes de passar o batom vermelho, passem um lápis de boca, porque isso vai dar a direção para vocês fazerem o traço certo. Vamos lá. E para passar batom vermelho também não pode ser medo, porque tem mulher que passa o batom vermelho timidamente, aí passa naquele limite até para dentro, com medo de errar. Não, vocês vão passar com gosto para ficar com bocão. Se é para botar batom vermelho, bote. Vamos lá. Esse é um batom que eu gosto muito, que é da MAC. Ele tem uma fixação top e ele é bem mate. E aí fica muito mais fácil, porque eu só vou contornando o que eu já tracei com lápis de boca. Outro segredinho do batom vermelho é que, ó, esse contorno, essa interrupção entre o lábio superior e o inferior, você tem que também dar aquela passada para que você se certifique quando você for rir e falar, não esteja aquela interrupção horrorosa. Ó.
Vamos lá. Se vocês estiverem ouvindo um treinador falar, é meu marido que está treinando e está vazando o som para cá para dentro. Vamos lá, ó, bocão vermelho, tudo certo? Vamos agora entrar no nosso tema. Alguma dúvida sobre a make? Ó, a Lê falando aqui que comprou um líquido mate que ela gostou, eu já usei e é fantástico. Para quem tem dificuldade de pintar a boca com batom, que é mais difícil, sim. Então esse recurso, deixa eu ver se o meu tá aqui. Não, mas esse tipo de batom, ó, só a forma de aplicar. Com isso aqui tem uns batons mates incríveis que vocês podem ter aí um facilitador de aplicação. Ajuda para não errar. Certo? Vamos lá. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é preto e branco, look preto e branco. Eu trouxe 10 dicas aí para vocês entenderem que o preto e branco é top, preto e branco é assertivo. Preto e branco é, assim, o que é mais incrível é que preto e branco é democrático. Ele abraça qualquer estilo de mulher, valoriza todas as silhuetas, então é muito bacana. Vamos vir aqui com a primeira dica, que é, ó, P&B é uma combinação clássica e universal. Exatamente o que eu acabei de dizer. Preto e branco funciona para qualquer tipo de mulher, qualquer estilo de mulher, funciona para qualquer shape, qualquer silhueta. E o que é mais incrível também é que funciona para qualquer momento do ano. É uma combinação universal. E quando a gente fala universal, a gente também quebra aí as barreiras culturais. Quando você monta um look preto e branco para viajar, um look preto e branco para usar em qualquer lugar que seja no mundo, você vai ter aí vai comunicar a mesma coisa. O preto e branco tem esse poder de comunicar, principalmente, né, a depender da peça que a gente esteja usando, sofisticação. Eu acho que é muito interessante a gente adotar essas duas cores, seja sozinho preto, sozinho branco, as duas cores combinadas, então é fantástico. Não tenho medo de arriscar nessas duas cores, certo? Tem gente que não gosta, que são pessoas às vezes mais coloridas, que gostam de estampas, que gostam de cores, né? Porque o preto e branco são cores neutras, consideradas cores neutras. Mas eu acho que até para você conectar com essas cores, com as estampas, o preto e branco é muito importante para a gente ter no guarda-roupa. Vamos escolher aqui, deixa eu trazer outra segunda dica para vocês em relação ao preto e branco. Ó, o fato de serem cores neutras é muito mais fácil de combinar. Então, se a gente busca ter um guarda-roupa funcional, se a gente precisa e deve ter investir menos tempo no escolher roupa, então preto e branco é um facilitador, porque ele faz conexão. Você pode usar inclusive o preto e branco e mais uma cor. O preto e branco e um ponto de luz, então tudo isso vai funcionar muito bem. É mais fácil de combinar o preto e branco. Você tem a opção de estampas preto e branco, que são muito mais assertivas do que as estampas coloridas. Assertivas do ponto de vista de serem facilitadoras aí de conexões. E o preto e branco liso, que também é um show e tem que atender aí um percentual maior dentro do guarda-roupa, independente do estilo. Outra dica que eu trago para vocês é qualquer estilo pessoal se identifica com o preto e branco. Já mencionei, mas é bom reforçar. Então, seja mulher moderna, seja mulher casual, seja uma mulher dramática, mulher étnica, a mulher contemporânea, a mulher elegante, todas elas vão aí transitar muito bem com looks preto e branco. Eu digo assim, no meu guarda-roupa, verdadeiramente eu tenho um percentual de, acho que 50% a mais de peças preto e branco. Eu uso muito, repito, e sempre me sinto bem quando eu uso preto e branco. E quando a gente faz assim, tem pessoas que têm um pouco de receio, o preto pesa, porque qual é a função da cor preta, né? Ela meio que bloqueia a interação com o outro. Por mais que ela traga um ar de sofisticação, o preto, por si só, o preto único, ele bloqueia a interação. Então essa é a ideia, tá?
Mas quando a gente mixa com branco, que o branco já é o inverso, o branco a gente abre o portal, a gente está completamente, quando a gente veste branco, é como se a gente estivesse completamente aberto para interagir, completamente aberto para é, é, sociabilizar com o outro. Então é muito interessante a gente entender a funcionalidade de cada cor e quando elas juntas o que que funciona. Então a gente tem um equilíbrio yin yang aí com preto e branco é perfeito, que é justamente o equilíbrio. A gente tem a medida certa, não só do efeito estético, mas também do efeito do que a cor promove. Vamos lá, então preto e branco, qualquer estilo de mulher se sinta muito à vontade de usar. Preto e branco são verdadeiros coringas do guarda-roupa, então isso é indiscutível, combinam muito facilmente com qualquer outra cor. Outro detalhe que é para mixar estampas também termina sendo muito mais fácil a gente misturar estampas P e B do que qualquer outra cor. Então é realmente coringa, são peças-chave que a gente pode chamar de peças-chave dentro do guarda-roupa. Outro ponto seguinte, ó, se a ideia é alongar a silhueta, então você vai escolher uma base toda no preto ou toda no branco e aí você acrescenta uma terceira peça ou até um acessório da outra cor. Por exemplo, vou trazer aqui um look para exemplificar aqui o que eu estou falando. Aqui, ó. Ela tá com o look todo branco e usou uma terceira peça, que foi um colete alongado, para trazer esse efeito do P&B. E o que que acontece? Ah, mas branco não engorda? Não necessariamente, de jeito nenhum. Não sigo essa linha de raciocínio, não. O que a gente tem que levar em consideração são vários fatores nessa questão de engordar ou emagrecer. Ah, o preto emagrece, o branco engorda. Não, raciocínio não é esse, porque depende do tecido, depende da textura, depende da matéria-prima, né, do tecido, depende também se o tecido tem brilho, se o tecido se é fosco, depende do shape da roupa, né, da forma, do recorte. Então tudo isso interfere se a roupa vai engordar ou se vai emagrecer. Às vezes a gente está com uma roupa completamente estampada, mas ela é tão recortada de forma estratégica pelo estilista que o efeito é alongador, maravilhoso e valoriza a silhueta. Então não é bem por esse caminho. O que funciona para alongar é você escolher um bloco, você escolher uma base, você botar a blusa e a calça no mesmo tom, ou um vestido branco com colete aí nesse caso. Da mesma forma, o inverso, que é você estar com a base toda preta. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tenho, mas eu tenho, ó, esse vestido, eu falei, ó, o vestido já tem essa resolução. Então ele tem, ó, uma linha, uma espinha dorsal aí vertical, né, que faz um bloco preto, imediatamente o efeito é emagrecedor. E aí tem esse detalhe na lateral que faz esse efeito do preto e branco, mas de forma estratégica para alongar a silhueta. Então existe uma unidade aí no meio que traz esse efeito que é poderoso. Então, quando a gente pensar no look preto e branco, como a gente está falando de contraste, então a gente consegue potencializar aí efeitos muito interessantes a partir disso aí. Outra dica. Eu trouxe a mesma dica? Não é essa dica, é outra dica. Deixa eu ver, cadê a próxima dica? Ó, escolha um acessório de cor para trazer o que? Personalidade e jovialidade. Porque a depender da composição que a gente esteja fazendo e do modelo da roupa, o preto e branco pode trazer uma conotação mais clássica. Depende da roupa. Então, quando a gente vem não só com um acessório mais modernoso, mais arrojado, mas se ele tiver uma cor diferente, um ponto de luz, um vermelho, um amarelo, um verde, um metalizado, então isso vai trazer aí um ponto de luz muito interessante e vai dar um efeito muito bacana ao look. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho um look que foi até o que eu usei no card, que é um ponto de luz aí, ó. O escarpão vermelho que dá uma bossa no P&B. E aí, gente, não tem como errar. O preto e branco, o que é mais incrível quando você for escolher estampa é porque não tem erro. É muito assertiva, a estampa é muito sofisticada, é muito bacanuda, assim, porque
te leva para uma esfera de sofisticação. E aí quando você quer dar uma variada, por exemplo, se ela tivesse com escarpão preto, estaria linda, maravilhosa, mas ia confirmar mais, ainda mais essa história do clássico, né? Ela tá com uma saia midi, mais romântica, mais feminina. E aí ela trouxe o elemento aí de cor, o sapato de cor, que aí dá uma bossa na história e aí ainda traz um ponto de luz, que é muito interessante. Então essa dica do acessório que vocês podem estar usando como ponto alto aí no look. Ó, não tenha medo de apostar nessas duas cores, já falei e reforço aí com essa super dica. E o seu guarda-roupa pode ter um percentual maior de P&B. Eu sempre falo isso, o guarda-roupa funcional é aquele guarda-roupa que a gente segmenta, né, em percentuais. Então vou ter um percentual de estampado, eu vou ter um percentual de cores neutras, que aí entra aí o preto e branco, principalmente quando a gente está falando das peças lisas, tá? Então o estampado vai entrar nesse outro percentual de estampado, aí você vai ter estampas coloridas, você vai ter estampas P&B e o percentual de cores. Aí você vai ter dos tons neutros, que é um percentual que você pode aí, ó, ampliar o percentual de cores neutras no seu guarda-roupa. A exemplo do preto, do branco, do bege, do cinza, do off, vocês podem ter um percentual maior em relação ao todo do seu guarda-roupa. Um exemplo aqui de percentual, porque depende muito do estilo pessoal. Tudo que eu trago aqui, eu trabalho em linhas gerais, porque eu não estou trabalhando com a minha cliente, com a minha mentorada, né? Então, para você ter essa informação mais detalhada, ou você vai ser a minha cliente que vai ter a minha consultoria especial para eu conseguir fazer esse diagnóstico e segmentar da forma correta, ou fazendo quem faz o curso, quem está participando do curso também vai ter essa informação com muita clareza. Mas o que vocês precisam aqui no Protege 7 é entender o seu estilo e quais são as suas demandas, as suas necessidades. Mas quando a gente fala de cores neutras, são cores que são facilitadoras, não só para você repetir, mas para conectar. Então, Melu, eu adoro estampa e tem muita estampa. Então, quanto mais estampa você identificar no seu guarda-roupa, mais cores neutras você tem que ter também para equilibrar e para conseguir multiplicar os looks. Porque às vezes fala, eu tenho dificuldade de multiplicar os looks no meu guarda-roupa justamente porque os percentuais estão errados. Você está em desequilíbrio ali naquele percentual do que você deve ter. Se eu tenho muita estampa, se eu gosto de colorido, se eu gosto de muita estampa, eu tenho que ter mais cores neutras para mixar e dar cadência nesses estampados, tá? Então isso que é muito importante, não só em relação aos estilos de peças, se é as linhas, né? Se é calça, se é blusa, se é vestido, que também tem que ter um percentual equilibrado, condizente com o que você gosta. Eu conheço mulheres que só gostam de usar vestido. Para usar uma calça é um parto. Então, se é uma linha, uma peça que você curta mais, é óbvio que faz mais sentido você ter muito mais vestido no guarda-roupa. Mas, se você é uma mulher que é mais de calça, é mais de saia, então tem que ter esse equilíbrio também. Não faz sentido você ter um monte de vestido se você não vai usar. Então tem que ter muita coerência e tudo levando em consideração o espaço físico que você tem no guarda-roupa para que todo esse universo funcione bem com boa visibilidade, certo? Então, essa dica aí, não tenha medo de apostar nessas duas cores no seu guarda-roupa. Sejam elas as peças lisas, sejam as peças estampadas P&B, certo? Vamos lá, bom dia, bom dia. Vão chegando que a gente está aqui já quente. Ó, a nona dica é misture padronagens sem medo. Mixar estampa é um desafio, é mais complicado? Sim. Mas aqui no Pronto Exerce a gente exercita muito essa habilidade de compor looks com estampas, misturar estampas. Mas o que vocês podem aí ter muita autonomia para fazerem sozinha é quando vocês estão falando de estampas P&B. Aí o céu é o limite. Você pode misturar xadrez com listra, xadrez com floral, listra com poá, poá com listra, ou poá com floral, xadrez com poá, xadrez com o floral. Então, você sempre vai conseguir misturar a estampa. Depende do que você quer projetar, do tanto de atitude que você vai imprimir, mas você misturar a estampa P&B, não tenho medo. É um ponto de partida excelente.
Quando vocês começam a desenvolver a habilidade de misturar estampas preto e branco, que é o que eu vou explorar hoje, tá? Então vocês começam a partir para um plus. Ah, eu tenho uma estampa PB, que ela também a estampa preto e branco se torna um coringa, porque ela você vai conseguir mixar com os coloridos muito mais facilmente do que uma estampa colorida com outra estampa colorida. Então, lógico que a gente está falando de mais atitude, de um look mais ousado, mas aqui é lugar da gente ousar e da gente experimentar. Para quem quer mais ou menos, para quem quer ficar no lugar comum, nem precisa assistir o Pronto às 7, beleza? Então vamos lá. E a 10ª dica de hoje, deixa eu ver aqui qual foi que eu coloquei. Ó, use o PIB para ajustar a silhueta e essas duas cores têm poderes incríveis. Eu já falei, já mencionei lá, quando você quer alongar a silhueta, porque você pode botar a base, né, um bloco, a blusa e a parte de baixo branca, ou a blusa e a parte de baixo preta e trabalhar com terceira peça ou acessório na cor inversa. Então essa é uma possibilidade. Mas nesse caso aqui, nessa dica, o que eu quero dizer para vocês? Das proporções. Então vocês usarem cores contrastantes, que não existe nada mais contrastante do que preto e branco, para fazer os ajustes da silhueta. Então se eu já entendo o meu corpo, se eu já sei que a proporção do meu tronco é maior em relação à minha perna, então o que eu posso fazer? Eu posso explorar o preto e o branco para fazer esse ajuste. Então vamos ver aqui, deixa eu ver se eu tenho um look aqui para trazer à tona isso aqui. Ó, o que vocês conseguem perceber com esse look? Eu tenho mais perna do que tronco. Então isso é uma coisa que a gente pode fazer. Esse é um ajuste que a gente pode fazer se no caso da sua silhueta você tiver pernas mais curtas em relação ao tronco. Então você traz o equilíbrio, você tem não só o bloco do preto, mas você ainda tem um reforço aí da cintura ser alta, da saia ser midi e uma camisaria para dentro. Então eu diminuo, nesse caso aí, a proporção do tronco em relação às pernas. Vamos lá. E o inverso também, se eu quiser mais tronco em relação às pernas, deixa eu ver se eu tenho um ativo aqui para mostrar. Ó, acho que eu tenho aqui. Deixa eu ver. Ó, mais um efeito bacana, que aí a gente tem, ó, ainda não só a questão do bloco, né, da estampa, mas também tem o desenho aí da estampa. Esse desenho forma o quê? Forma linhas, né? Tem como se fossem várias setas. Então, o que essas setas fazem? Tem o efeito de cinturar, tem o efeito de trazer atenção para o centro. É como se tivesse uma linha imaginária aí no centro, que ela ainda foi, aí ó, habilidosa, ainda colocou uma camisa que também traz uma linha central aí, ó, o preto. E aí então é como se tivesse uma seta. Então eu estou cinturando, talvez, não sei qual é o tipo físico dela exatamente, mas o resultado final é o quê? Você tem uma cintura mais marcada, você tem um quadril mais disfarçado, por mais que você esteja usando uma saia estampada. Então o efeito, o resultado final, quando a gente usa o PIB ou a estampa a favor da silhueta, é exatamente esse aí. Para completar, ela usou um blazer que é mais alongado, então passa da altura do quadril, então dá aquela disfarçada também no quadril. Então é muito positivo quando a gente consegue mixar as peças certas para valorizar a nossa silhueta. E essa é a super dica aqui, não só de hoje, mas do Pronto às 7, para vocês entenderem qual é a silhueta de vocês, vocês terem clareza sobre o tipo físico que vocês têm, as características, as proporções e usar a roupa a favor. Não faz sentido nenhum a gente continuar errando nesse sentido. Então, se eu entendo qual é o meu corpo, se eu vou pegar essa peça, eu posso fazer esses ajustes a partir da forma que eu vou combinar. Deixa eu ver aqui outra proposta. Ó, a gente tem a perna mais alongada, mesmo que seja aí o branco ao invés do preto, mas a gente tem a unidade aí da cor chapada, da cor lisa na parte de baixo, e a gente tem as listras horizontais na blusa. Então, qual é o efeito que eu tenho? Se ela tá com a blusa para fora, que é o caso, então eu trago mais equilíbrio aí na proporção de ter o tronco
mais alongado em relação às pernas. Se nesse caso você quiser alongar mais as pernas, você vai colocar a blusa para dentro, ou então o que você pode fazer? Colocar uma terceira peça mais longa para trazer essa unidade com a calça. Também é uma possibilidade. Deixa eu ver aqui outro look. Ó, aí, o que é bacana também, que eu não mencionei sobre o preto e branco, é que ele também tem uma pegada sportwear. A gente tem algumas marcas, a exemplo da Adidas, que tem essa logo, né, PB, que funciona muito bem. A gente tem essas linhas Adidas, que são inclusive usadas como referência para outras marcas, simplesmente para dar esse toque mais esportivo, essa pegada de casualidade. Não só de casualidade, mas do sportwear, mesmo que seja um look sofisticado. Ela poderia estar usando aí um super escarpão e ia ficar chiquérrima, da mesma forma que ela poderia estar usando uma blusa de seda ao invés da blusa com essa logo da Adidas e o tênisinho para fazer essa combinação perfeita. Mas o que é mais interessante aí é esse branco vazando aí no meio da silhueta. Então a gente tem uma interrupção, né, não só proposital para trazer ainda mais casualidade nesse look do que o preto todo em bloco, assim como essa questão de interromper, de trazer uma linha imaginária ali para aquela região. Nesse caso aí, essa linha está contornando ali a base do quadril. Se eu sou uma mulher que tem um quadril mais largo, esse efeito aí não vai funcionar para mim, não vai ser a melhor escolha se o meu ponto de medida maior for o meu quadril. O que eu posso fazer? Colocar, para ter um efeito parecido, mas não destacar o quadril, eu posso sumir com esse branquinho aí, colocar para dentro e deixar a gola de uma camisa aparecer. Então eu vou ter essa pegada, vou ter essa questão da sobreposição, que essa ideia é sobreposição, que eu já comentei como sendo uma tendência forte para o inverno. E eu vou também estar aí com destacado. Eu vou estar chamando atenção para outro ponto. Ao invés do quadril, eu vou chamar atenção para o colo e para o rosto. Só colocar aí uma golinha de uma camisaria vazando ou uma gola mais alta, que eu vou ter um efeito muito parecido, mas destacando para o lugar que eu quero. Então, tentem fazer esse filtro. Às vezes, o que a gente vê, o que a gente absorve das tendências que são difundidas, do que as influenciadoras, do que a gente vê aí nos feeds da vida, nas campanhas, tentem filtrar e trazer adaptado o que vocês estão vendo. Por exemplo, você viu a influenciadora, jogou esse look aí, é lindo, maravilhoso, top, ok. Mas eu tenho que fazer o filtro e adaptar para o meu corpo. Então, o que eu vou pegar? Que elementos eu posso usar dessa proposta aí que vão funcionar para o meu corpo? Então, esse é o mecanismo aí de vocês fazerem compras assertivas e vocês terem o resultado final positivo. Porque às vezes a gente compra, usa exatamente como a vendedora montou pra gente, que às vezes a vendedora não tem habilidade, não conhece o nosso corpo. Então por isso que a gente tem que conhecer, pra gente não ficar na mão de ninguém e não ficar vulnerável à opinião dos outros. Então eu conheço o meu corpo e vou fazer as melhores escolhas para ele. Então eu vou na loja e falo, não, gostei da blusa, gostei da calça, mas essa blusa aí por dentro não funciona para mim. Pronto, então você vai fazer esse filtro e vai adaptar a escolha que vai funcionar melhor para o seu corpo. Tá? Isso eu falo incansavelmente porque é onde eu vejo todo mundo errar. Todo mundo não. Onde eu vejo muitas mulheres falharem e errarem é porque não tem essa capacidade de filtrar. Vai comprar ali o look que a vendedora apresentou, aquele look às vezes está ali na vitrine, lindo, maravilhoso, ok, mas às vezes não necessariamente funciona para o seu corpo, certo? E aí o que tem de resultado? Guarda-roupas inchados com roupas que não funcionam, não agregam valor. Beleza? Vamos lá. Agora chega a hora de montar os looks P&B, mas eu quis fazer uma provocação maior de misturar estampas para que seja aí uma forma de vocês se inspirarem e de vocês também tirarem aí as dúvidas quando o quesito é misturar estampas. Vamos que vamos. Ó, eu já começo, deixa eu ver aqui se está no ponto bom. Eu já começo com um vestido xadrez. Deixa eu tirar meu super microfone. Ó, tá me ouvindo bem? Vamos lá. Os looks, lembrando que os looks que eu uso aqui, agora eu só estou usando no ciclo, porque vocês podem comprar quando vocês quiserem.
que eu não vou vender mais roupa minha não, tá bem? E vocês saberem que vocês podem pagar muito pouco por peças incríveis que eu fiz a curadoria, ó. Eu escolho a dedo o que entra no ciclo, só peça top, só, não só das grandes grifes, mas a parte estética que realmente venha fazer diferença no guarda-roupa das charmosas. Vamos lá. Esse tubinho aqui é um tubinho mais clássico, né? Do ponto de vista de ser um tubo, de ter linhas mais retas. Ele tem essa vantagem de ter essa faixa aqui, ó. Tá vendo? Então eu valorizo a cintura. Dou esse nozinho e posso também variar e fazer essa amarração aqui para as costas. Até se eu não quiser nada de detalhe, quiser uma terceira peça, eu jogo minha amarração para trás e tá tudo certo. E aí o que eu fiz? Para quebrar essa história do mais classudo, eu coloquei um tênisinho, esse tênisinho aqui da abelha, um tênisinho de couro. E vamos lá. Mas o que eu posso trazer de ousadia aqui nesse look PB? Aqui já tá assertivo, já tá bacana? Tá. Mas aqui a gente ainda tá na zona de conforto. Pra gente ir além desse lugar que a gente já conhece, eu posso trazer um outro elemento também de uma estampa PB, já que o tema é esse. E a gente não precisa ter medo de errar. Então eu venho com uma outra estampa PB e posso misturar aqui. Vamos lá, print que eu tô... Todo mundo falando, Elô, você tá muito agitado, você não para para o print. Vou parar para o print. Aqui nesse caso, quais são as possibilidades de substituição para a gente adequar aí não só ao gosto de cada mulher, mas também como possibilidades de ambiente. Ah, Elô, no compromisso que eu tenho, eu quero usar um look assim PB, mas não cabe o tênis nesse dia ou eu não me sinto confortável com tênis. Então, o que a gente pode botar? Confirmar com um sapato mais clássico, um escarpão, um mocassim, então tudo pode mudar aqui a partir disso. Ou até um ponto de brilho, se a gente quiser, como eu falei, dar um toque mais power. Vamos lá. Aqui, o que eu posso ainda fazer para dar essa incrementada? Ontem eu até usei, vou repetir, que é um colete super charmoso, aqui, um colete de... Ó. E aqui nesse caso, o que eu posso? Sumir com a amarração, jogo para trás, e aí eu dou destaque para o colete. Aqui, se for num contexto de um lugar mais frio, o que a gente pode? Gente, é efeito camada. A gente pode colocar um tricôzão aqui por dentro, com a gola alta, e vai colocando itens até a gente ter o resultado de acolhimento de temperatura que a gente precisa, depender de onde esteja. Estamos aqui nesse momento. Se aqui tá meio friozinho, imagina como é que tá São Paulo, como é que estão outras regiões. O Rio Grande do Sul tá muito frio, muito frio. Então, quanto mais camadas a gente lança a mão, melhor. Certo? Então aqui é uma possibilidade também para esse vestido. Agora eu vou tirar o vestido e vou colocar uma saia. Deixa eu ver se eu vou colocar uma saia listrada aqui, que é muito linda. Tá tudo certo aqui, a luz está prevenida. Vamos lá, ó. Uma saia listrada, que talvez vocês já tenham. Ó. Aí a gente pode brincar aqui até as horas. Ó, camisaria. Essa camisa é mais, tem os
desenhos aqui, esses apliques, então ela fica uma camisa mais divertida. Ó, pode dobrar a manguinha. O que que a gente pode fazer aqui? Se eu precisar de mais cintura marcada, o que que eu posso fazer? Ó, jogo esse lado pra cá, jogo esse lado pra cá, e aí a gente tem uma cintura mais marcada. Da mesma forma, a gente pode compor isso aqui com calçados variados. Pode usar uma botinha, pode confirmar aqui com tênis, pode ser um escarpão, então, bem livre. Vamos lá. Se a gente quer mais ousadia, a gente pode buscar outra estampa para compor com essa saia. A exemplo de uma camisa mais clássica, que é, ó, essa daqui. Ela parece um animal print, mas é muito sutil, uma estampa sem maior definição. Mas ela funciona muito bem, ó, mixando com a saia de listra. O que que é bom e importante aqui? Eu vou tirar o tênis, que aqui no efeito que eu quero já não cabe mais o tênis. Ó, tudo que a gente precisa entender é o nosso shape. Se eu tenho mais quadril, então talvez a alternativa não seja colocar a saia para dentro. Eu posso até marcar a cintura, não tem problema nenhum, mas eu vou manter a blusa para fora, tá vendo? Porque aí eu meio que minimizo aí esse destaque da cintura, o cinto da cor da blusa, só para dar uma marcada e trazer mais forma, porque a blusa ela não é cinturada, então essa possibilidade. Mas se o meu problema não é o quadril mais largo, o que que eu posso fazer? Posso vir e colocar toda a blusa para dentro. E tá tudo certo. E aí, o que que ainda pode ser feito? Se eu tenho o quadril mais largo, botei a blusa para dentro, então eu posso colocar uma terceira peça, sendo que mais longa, que seria até o colete. Deixa eu colocar aqui o colete. Porque o que eu faço? Eu escondo a lateral e é o que me permite. Ah, eu tenho quadril largo, mas eu gostaria tanto de usar uma peça listrada com esse tipo de listra. Então aqui, ó, eu estou escondendo a lateral, estou criando aqui um bloco central, essa linha aqui vertical, e eu estou disfarçando meu quadril usando os mesmos elementos, só lançando mão de um terceiro. Certo? Vamos ao próximo. Aqui essa saia dá pra gente brincar demais com várias estampas. O preto e branco, por isso que eu falei, o preto e branco não tem limite, é muito fácil da gente combinar as estampas. É só ir pegando e mixando, que não tem como errar. Vocês precisam perceber só quais são as proporções que vocês querem atingir. Ó, uma blusa mais listrada também. Tem uma estampa de pedra preciosa aqui no meio. E aí a gente tem uma ilusão de ótica aqui, tá vendo? Que é como se estivesse montando um vestido. Pode fazer um acabamento. Eu adoro quando a gente faz o acabamento assim, ó, na cintura, usando o cinto só para finalizar. Vamos lá.
pode também, para ficar bem interessante, ó, eu tenho um vestido bem básico aqui, bem coringão, mas eu posso usar esse vestido, ó, como colete. Peraí, deixa eu botar a blusa aqui por dentro. Esqueci de botar a blusa. Ó. Uma blusa de veludo aqui lisa. Essa blusa, inclusive, é um show. Ó, aqui a gente consegue fazer muito essa brincadeira aí de... Brincadeira não, que a brincadeira é séria. Da gente equilibrar a silhueta, ó. Eu tô aqui aumentando o meu tronco em relação às pernas. Eu tô deixando só a barra da saia aparecer e ainda reforço mais, colocando a terceira peça para disfarçar o quadril. Então eu tenho uma pincelada aqui, uma nuance do preto e branco, que eu posso ainda dar um destaque para o pé, colocando um escarpão branco, por exemplo. Ó. E aí funciona muito bem. Que é aí, ó, uma super dica. Isso aqui é um vestido bem básico, mas que pode se transformar num colete. Tá vendo? É só a gente pensar fora da caixa e deixar de rotular nossas peças. Aqui ainda é uma possibilidade, ó, mais quadril, mais pernas, mais quadril destacado e menos tronco, que é essa proposta quando a gente colocar aqui por dentro. Então são as brincadeiras. Ainda tem a possibilidade aqui, lembra que eu falei dos acessórios, a gente pode trazer um ponto de luz. Então que ponto de luz que pode ser esse? Pode ser um coral. Eu venho aqui por cima e destaco a cintura. Deixa eu ver aqui. Coloco um pretinho no pé. Vamos lá. Gente, depois eu vou dar dica, mas vai ser um episódio que eu vou dar dica de onde vocês comprarem cinto. Pelo menos quem mora em Salvador, São Paulo tem, mas não vou revelar hoje não. Que é onde eu compro meus cintos baratíssimos, excelentes. Vamos lá. Agora eu vou botar uma calça, mais na pegada sportwear. Ó. Que eu falei das linhas que tem essa pegada mais esportiva. Então essa calça, que tem essa lateral. Ela é mais curtinha. Essa funciona muito bem com o tênis. Agora vamos lá, ó. Pode ser desde uma blusa xadrez, branquinha. Então eu tenho aqui um look P&D, mas predominantemente branco. Ó. Sempre nessa pegada que a gente chama, ó, de fazer a fralda, que é uma opção que eu acho que dá um charme especial sem ficar muito engomadinha de estar toda por dentro. Mas depende muito do propósito, do estilo do corpo de cada mulher. Mas aqui eu acho que funciona muito bem. No pé, o que pode rolar? Pode rolar um all-starzinho preto. Assim como também eu posso incrementar e colocar um escarpão mais alto. Aqui o que eu posso agregar ainda
Ó, um blazerzinho mais curtinho, levezinho, de veludo. Então dá um up, dá uma incrementada. Nesses dias a gente meio que tem que andar sempre com um outro item aí, para que... Um outro item não, um casaquinho, porque tudo pode acontecer, né, em termos de temperatura. Outra possibilidade é uma no print. Vou colocar aqui, não demora. Vamos lá. Ó, outra estampa, eu tenho aqui, ó, a calça, o detalhe é esse aqui. Uma blusinha sequinha, ó, mas com uma estampa. E o que eu posso usar? Exatamente, explorar também essas linhas mais retas. Por exemplo, Lu, eu tô com barriguinha, mas eu quero estar charmosa, não tem problema nenhum. Então, eu vou simplesmente fazer uso, ó, do shape mais reto, do shape mais larguinho, propositalmente. Não tem problema nenhum a gente usar e não sempre tá dando a fisgadinha. Eu posso usar isso aqui propositalmente, que fica muito charmoso. E da mesma forma, eu posso colocar aqui um tênisinho para reforçar essa casualidade. Como eu posso botar um sapato mais fino. O que eu trouxe aqui também? Ó, tem um casaco aqui, show, show, show. Gente, eu sou muito alucinada por casaco, por blazer, por terceira peça. Então, eu sempre busco a alternativa de usar, mesmo que não tenha um clima favorável. Seja escolhendo a matéria-prima mais suave, mais leve, seja escolhendo o que não tenha forro. E a gente anda em ar-condicionado, então não tem muito problema em relação a isso. Agora aqui eu vou botar pra dentro, porque eu quero trazer o destaque para o casaco. Ó. Que eu acho que mostra um look cool. Aí é o seguinte, vocês gostam muito de falar, ai, calça de moletom, look com moletom. Então assim, não precisa, você pode ter um visual parecido com o que o moletom imprime, mas eu tô aqui com a calça de crepe, mais na pegada do moletom. Então não precisa ficar nessa neurose de comprar moletom e sair atrás de moletom, porque às vezes é uma casualidade excessiva por conta simplesmente de ser uma malha. Então quando você opta por um tecido plano, um tecido mais nobre, você tem mais durabilidade, você tá imprimindo aí outras coisas que são mais, ó, aí tem um capuzinho, e isso é muito bacana. O que eu posso colocar aqui para reforçar? Uma botinha coturno, com a meia vazando, que é melhor ainda, ó. Ou com o tênisinho. O tênisinho aqui acho que também funciona muito bem. Que o casaquinho fica bem sportwear. Com... E aí, curtiram os looks de hoje? Me conta exatamente, socorro, guarda-roupa inteiro com poucas peças, não precisa de muita coisa. Quem acumula fica confusa, tem aquela sensação de não conseguir montar os looks, então menos é mais. Agora o seguinte, eu gosto até de reforçar, porque existem alguns conceitos que são difundidos. A gente tem um armário cápsula, que muitas pessoas já ouviram falar, vocês possivelmente também, que traz um conceito muito bacana, muito inteligente de quantas peças a gente tem que ter no guarda-roupa e a funcionalidade, né, dessas peças dentro do guarda-roupa. Tudo se conecta com tudo, que também, na verdade, a minha metodologia parte muito disso. Mas o que eu defendo? Eu defendo que
uma quantidade de peças não pode ser universal, porque o armário cápsula ele define uma quantidade de peças X, né? Varia aí em torno de 40 peças para você trabalhar num ciclo de estação. Né? Então são cápsula do verão, cápsula do inverno, a depender de onde seja, existem algumas variações. Por exemplo, a gente não tem inverno, a gente não tem verão, então a gente pode manter aí uma cápsula para o ano inteiro, mas enfim. O que eu quero dizer? Que o armário cápsula ele defende uma quantidade X para você ter no guarda-roupa. Eu trago o conceito, eu levanto a bandeira de você ter menos peças, para isso te trazer mais visibilidade, né, e menos confusão. Mas a quantidade depende de cada mulher, depende do estilo de vida de cada mulher, depende do espaço físico de cada mulher. Poxa, eu montei um apartamento maravilhoso, uma casa linda, fiz um closet que eu botei um quarto só para esse closet e é muito especial isso para mim. Eu vou deixar todo vazio com 40 peças, uma peça pendurada em cada nicho? Não. Você pode ter o seu guarda-roupa ali, pode até tá preenchido, mas preenchido com peças que atendam às suas necessidades. Mas outro ponto importante também é que cada mulher tem uma demanda. Poxa, eu sou muito caseira, não saio, não viajo, sou home office total. Então essa mulher vai ter uma necessidade de X peças. Ah não, eu sou uma mulher que viajo, eu sou uma mulher que saio 3 vezes no dia, eu sou uma mulher muito ativa. Essa mulher vai ter uma outra demanda, então ela precisa de uma outra quantidade de peças. Então varia muito, a gente não pode, eu não gosto de colocar e impor essas regras, porque eu acho que a gente fica engessado. Cada mulher, olha a caixinha de Pandora, cada mulher é um universo, cada mulher é um estilo, cada mulher é um gosto, cada mulher é um corpo, e cada mulher tem uma necessidade, uma demanda. Né? O que precisa ser comum a todas essas mulheres é que ela tenha no guarda-roupa, quando ela abra o guarda-roupa, quando ela chega ali no closet, ela brilhe os olhos por todas as peças que ali estão e que todas essas peças façam muito, mas muito sentido para a vida delas e para o corpo delas. Essa é a premissa aí, é o alicerce dessa construção de um guarda-roupa funcional. Então é esse a mensagem final aqui para vocês perceberem, né, que o Pronto às 7, ele é pautado em muitas questões, principalmente equilíbrio de autoestima. O fato da gente estar aqui montando looks, da gente entender que todo dia é dia da gente se vestir bem, todo dia é dia da gente escolher uma roupa especial, sem que seja um dia que tenha um compromisso especial. Essa é a ideia, porque a gente vai movimentando isso, a gente vai gostando do que a gente está vendo, isso vai transformando o nosso estado de espírito e isso traz um efeito transformador para o nosso entorno. A gente se sente melhor, a gente trata melhor as pessoas, a gente se torna mais criativa, mais produtiva. Então, é um efeito que realmente é efeito dominó positivo, que a gente vai ali transformando a partir do momento que a gente entende que todo dia é dia de brilhar. Todo dia eu vou olhar no espelho e vou pensar que mulher eu quero ser hoje. E aí essa mulher eu vou construir nessa brincadeira aí de escolher os looks, de montar. E o que tem por trás disso tudo? A gente está aqui desenvolvendo a habilidade de montar looks. Consequentemente, a gente está multiplicando o nosso guarda-roupa. Porque quando eu tenho uma peça, por exemplo, essa calça me rendeu 3 looks aqui, 4 looks aqui nessa brincadeira. E na matemática que eu já falei para vocês, cada peça tem que render minimamente 5 looks. Então, nesse raciocínio, nesse entendimento que a gente fez até o desafio do 5 em 1, para vocês entenderem que cada peça-chave que vocês tenham no guarda-roupa, elas têm que render para vocês muitos looks, isso já traz consciência nas compras, né? Essa peça que eu vou comprar, você já começa a pensar, não, essa peça tem que me render mais looks, essa peça tem que funcionar com o que eu tenho lá, então vocês deixam de acumular, né? Vocês se reeducam, vocês começam a consumir de forma mais consciente, de forma mais inteligente. Então, esse piloto automático a gente desliga e a gente traz as rédeas aí, né, de toda essa relação de compra, de relação com o consumo. Certo, meninas? Vocês gostaram do conteúdo de hoje? Me deem aí o feedback, que é muito importante saber de vocês, porque é pra vocês. Então, eu quero saber o que vocês acharam, se agregou valor, se essa informação vai fazer diferença, se os looks inspiraram vocês. Eu vou postar os looks, né, que eu montei aqui hoje, vou fotografar e vou postar para vocês.
E eu quero que vocês comentem nas fotos. Ah, não, esse look eu acho que me identifico mais, não curti. Então é muito importante que vocês interajam, né, para que eu dê continuidade, né, entendendo qual é o caminho mais assertivo a seguir. Certo, meninas? Ó, as peças que vocês curtiram são da Nociclo. Vocês podem entrar no site, vocês podem entrar na loja aqui no Instagram, que agora o acesso é cada vez mais rápido, mais fácil. Qualquer dúvida, link na bio. E é sempre uma delícia estar aqui com vocês, certo? Minhas charmosas, eu adoro. Amanhã é sexta, amanhã tem novidade, tem coisa boa para amanhã. Todo dia eu digo isso, né? Mas é porque eu fico empolgada mesmo e que eu faço com carinho e pensando que seja um conteúdo para fazer diferença na vida de vocês. E sexta-feira é dia de empolgação. Sexta-feira a gente dá aquele up, dá aquela agregada, porque sexta-feira normalmente a gente fica aí, já começa a fazer programação de happy hour, enfim. Vamos lá. Amanhã tem mais. Espero vocês pronta às 7. Gente, 71 minutos. Tenho que parar de falar. Beijo no coração. Tenha uma excelente quinta-feira. E amanhã espero vocês, pronta às 7.